Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, só ajeitar aqui a parada. É nóis, vacilão. Então, vamos lá para mais uma. Tava com saudade? Não precisa responder não. Beleza. Foi quase que 2 semanas aí, sem ver a minha carinha. E aí? Melhorou? Não, né? Tá bom. Bom, seguinte, bora pro choque. A gente aí descansou um pouquinho, espero que tenha descansado, curtiram o rolê, espero que tenham pensado na mensagem da Páscoa, a questão de ressurreição, de amor ao próximo, sempre, beleza? E, independente da sua religião, questão de o amor ao próximo, respeitar, legal, respeito sempre, independente se você concorda ou não com o próximo. Vamos lá, meus senhores, agora a gente volta, e volta no roteiro 3, mas aí tá suavão, tá bem tranquilo, a gente vai ter 2 semanas para rever alguns pontos, vai dar para terminar, vai dar para fazer de boa, sem maiores pressa, tá bom? Então aí 1 semana e meia, na verdade, pra gente conversar sobre o nosso roteiro 3 antes de vocês receberem o roteiro número 4. E vamos devagar, firmeza? Então é desse jeito, hoje é rápido, hoje é suave, hoje é tranquilo. Senhoras e senhores, podemos? Vamos trabalhar? É desse jeito então. Se liga que hoje a gente vai continuar a falar sobre as monarquias absolutistas, irmão? A gente vai falar um pouquinho sobre as teorias que vão, como eu posso dizer assim, dar embasamento às monarquias absolutistas e também sobre as economias, as bases das economias das monarquias absolutistas na Europa, beleza? É desse jeito, eu vou retomar alguns pontos aqui, bem tranquilo, que vocês devem ter esquecido, não lembra, faz tempo, mas é nóis, sem problema. Bora lá então, vagabundo aí, se liga, hein? Pau no gato. Então a gente tá falando aqui sobre as monarquias absolutistas no nosso roteiro number 3. Meu inglês está demais, hein? E nesse roteiro número 3 a gente tem tentado entender como é que vão se formar os reinos, né? Os reinos que são comandados por reis que vão determinar as leis dentro dos seus territórios. E esses reis vão ser inquestionáveis, o que eles mandarem, as pessoas vão fazer. E aí vem a pergunta, né? Por que esses reis vão ser inquestionáveis? Hoje a gente vai tentar entender quais eram as teorias que vão justificar o poder tão grande desses reis, beleza? Vamos tentar entender também de onde esses reis tiravam dinheiro para formar um exército e se manter forte também na questão de utilização da força contra os seus adversários, beleza? A gente viu nas aulas passadas que esse rei ele vai conseguir o apoio da burguesia e também da nobreza, beleza? Ele vai ajudar a burguesia nos seus territórios a fazer o comércio de forma mais intensa, isso é muito interessante, porque que a burguesia vai pedir a ajuda do rei, para que esse rei ajude a montar um território, para que esses comerciantes, esses burgueses, consigam fazer o seu comércio de forma livre, de forma tranquilinha. Então, um reino nada mais é do que um território governado por um cara, e que esse cara vai montar uma fronteira. Dentro dessa fronteira, nós vamos ter comerciantes que vão poder comprar e vender livremente, beleza? E isso é interessantíssimo. Por quê? Porque para que esses comerciantes comprem e vendam de forma mais tranquila, sem precisar ficar passando por fronteira entre feudos e coisa e tal, esses comerciantes vão ajudar o rei com dinheiro, vão pagar impostos altos para que esses reis mantenham o comércio mais intenso dentro dos seus territórios. Então, por exemplo, se eu fosse um rei e tivesse um território, os comerciantes que estivessem dentro do meu território seriam meus protegidos. Eu ia ajudá-los a fazer o comércio da melhor forma possível. Em troca, esses comerciantes que viviam no meu território iam ter que me pagar imposto, certo? Por quê? Porque eu ia pegar parte desse imposto e ia montar um exército para proteger meu território. Então era uma mão lava a outra. Os caras faziam o comércio e me pagavam imposto alto, eu pegava parte desse imposto, montava um exército para proteger meu território, e assim os meus comerciantes iam poder fazer o comércio livremente dentro do meu território. Firmeza?
Ao mesmo tempo, os nobres, que eram os caras que se achavam chique, que eram os antigos donos de terra, os ex-senhores feudais, né, as famílias dos senhores feudais, que agora não existem mais, porque eu tenho as terras. Esses nobres vão ser importantes, porque eles vão me ajudar na administração do meu reino, certo? Então, enquanto os nobres são diferentes, eles se acham melhor porque vem da família tradicional, meu pai era duque, meu bisavô era barão, esses nobres vão se achar importantes, mas vão ajudar o rei na administração. Os burgueses são muito importantes porque são eles que vão trabalhar e vão pagar impostos. A gente não pode esquecer também que existem sempre, claro, os camponeses, tem os trabalhadores do campo, isso não pode ser esquecido. A gente está falando muito dos comerciantes, da burguesia, que são comerciantes, porque é uma classe nova e é uma classe que vai ganhar muito dinheiro. Basicamente, eles que vão fazer o dinheiro girar dentro dos reinos. Mas sempre temos os camponeses. A agricultura faz sempre parte do processo. Firmeza? É nóis. Bom, esses reis então vão conseguir ter tanto poder porque eles vão conseguir centralizar. A gente fala que eles centralizam o poder nele. Eles vão então ficar com o poder todo na mão deles. Beleza? Tudo bem? Então, por isso a gente fala que eles são monarcas absolutistas. Monarcas porque são reis e absolutistas porque eles reinam absolutamente sozinhos. Certo? Mas aí você deve estar se perguntando, mas tá tirando que os caras acreditavam que esse maluco aí governava sozinho e ninguém falava mais nada. Os caras deixavam o maluco fazer o que ele quisesse. Olha, rapaz, sim. Mas a gente não pode esquecer que era uma sociedade muito diferente. As pessoas pensavam diferente de você, diferente de mim. Por exemplo, era um período em que as pessoas eram muito, mas muito demais de religiosas. E isso ajudava no poder do rei, beleza? O rei, claro, utilizava-se dessa religiosidade. Mas não era só a religiosidade, havia também autores, gente que tentava justificar o poder dos reis, que a gente chama de os teóricos absolutistas. Esses teóricos absolutistas foram vários, mas a gente vai falar de dois deles. Abre aí, por favor, depois, se você tiver curiosidade, na página 104 do seu livro didático. Depois, não precisa ser agora não. Na página 104 do seu livro didático, você vai ver dois teóricos do absolutismo europeu. Teóricos, por que teóricos? Porque eles vão desenvolver uma teoria que vai tentar justificar o porquê que os reis tinham poderes tão grandes, beleza? Nesse momento da Europa. Então, o primeiro cara é o Thomas Hobbes, certo? Que nasce no século XVI e morre no século XVII, em 1679. O Thomas Hobbes, ele dizia o quê? Mano, o ser humano, olha o que o cara falava, tio. O ser humano é mal por natureza. Vive se pegando. É um querendo quebrar o outro. E que para que as pessoas não se matem inteiramente, para que as pessoas consigam viver em sociedade, numa sociedade onde todos consigam trabalhar ou sobreviver, era preciso ter uma pessoa para governar todo mundo, um poder para governar todo mundo, beleza? E que as pessoas, para que não houvesse um caos generalizado, elas entregavam esse poder para o governo central. Quem seria o governo central? Um rei ou um grupo de pessoas. Então, o Thomas Hobbes diz o quê? Se não houver um poder, se não houver um cara que governe de forma dura, que governe mesmo, as pessoas vão se matar. E aí a gente vai viver em estado selvagem, beleza? Ele diz que o maior problema do homem é o homem. Aí você fala, e a mulher? Então, esquece o que eu falei. Ele diz o quê? Que o maior problema do ser humano é o próprio ser humano. Certo? Então, que para que as pessoas não ficassem se matando loucamente, era preciso ter um governo que controlasse as pessoas. E as pessoas iam aceitar isso. Beleza? E com essa justificativa, então, o Thomas Hobbes consegue ajudar os reis. Porque tem rei que vai falar, se eu não governar, vocês vão viver numa bagunça.
esse é um cara que vai ser usado por alguns reis, o Thomas Hobbes. Esses reis vão falar, ó, eu vou precisar governar, senão vocês vão se matar. Mas ao mesmo tempo, existem outros reis que se utilizam de uma teoria ainda mais interessante, que é a teoria do direito divino. Teoria do direito divino. Teoria do direito divino. Quer dizer, é uma explicação que diz que algumas pessoas possuem o direito dado por Deus para governar. Então olha que interessante. O Jean-Jacques Bossuet, que está aí na sua página 104, que também nasceu no século XVII, vai terminar no século XVIII, ele desenvolve uma teoria, uma explicação dizendo o quê? Mano, os reis são pessoas enviadas por Deus para governar. Deus mandou eles. E eles, às vezes, não são bons para a gente, mas é que a gente não entende as vontades de Deus. Então, olha que coisa interessante. Ele vai explicar, o Jean-Jacques Bossuet, através dessa teoria do direito divino, por que os reis tinham tanto poder. E o poder dos reis vinha de onde? Do Senhor, de Deus. Ou seja, se você fosse um cara que estivesse sendo governado dentro de um reino na Europa nesse período e questionasse o rei, você estava indiretamente questionando quem? Deus. E se você fosse uma pessoa muito religiosa, você ia se sentir mal. Você fala, nossa, é mesmo? Caramba, não, se o cara foi enviado por Deus, se Deus mandou ele para governar a gente, tá certo, me desculpe. E aí, o rei conseguia governar tranquilamente. É óbvio que a gente está falando de um período em que a sociedade acreditava cegamente nas religiões. As pessoas eram muito religiosas, e aí a religião vai ser usada para dominá-las. Beleza? Essas são as duas teorias mais usadas. A teoria do direito divino, beleza? Criada então por Jean-Jacques Bossuet, e do Thomas Hobbes, dizendo que o ser humano vive em estado de caos e que era preciso alguém para governá-los, para que eles consigam viver, beleza? Ele tem um livro bem legal, o Thomas Hobbes, que chama Leviatã. Eu aconselho você a dar uma olhada, beleza? Tudo bem? E como é que essas monarquias se sustentavam? Então o rei vai governar utilizando essas desculpas aí, essas teorias, e ele vai governar utilizando dinheiro, beleza? Ele vai precisar de grana. E a forma econômica que esses reinos vão se sustentar se chama mercantilismo. Mercantilismo vem do mercante, que é de comércio, mercador, de mercado, beleza? Mercantilismo, do mercante, do mercado, do cara que troca, o cara que compra, vende, da burguesia. Os reis estimulavam dentro dos seus reinos o comércio. Eles queriam ver o comércio comendo solto, porque se o comércio se desenvolvesse dentro dos reinos, esse rei que era dono desse reino ia cobrar imposto. Cobrando imposto, ele ia conseguir arrecadar ainda mais. Então, para ele era interessante. E a base econômica desses reinos, que você vai ver aí, elas se pegam em 4 pontos. Então, primeiro, era preciso o reino vender mais do que comprar. Então, por exemplo, os comerciantes do meu reino, que estivessem no meu reino, e quisessem vender para outro país, poderiam vender, tranquilo. Para outro reino, poderiam, suave. Mas eu tinha que estar atento que os comerciantes vendessem mais do que comprassem de fora. Porque se os meus comerciantes do reino que eu mando aqui vendessem menos do que comprassem, isso quer dizer que o dinheiro ia estar saindo mais. A gente chama isso de balança comercial favorável. Então era preciso que os reinos vendessem mais para outras pessoas do que comprassem. E dessa forma o reino ia conseguir enriquecer. É a mesma coisa, por exemplo, na sua casa. Você precisa receber mais do que você compra. Se na sua casa, sua família acaba gastando mais do que recebe, vocês vão começar a ficar com dívidas. Era esse o modo de pensar do reino.
Era preciso então que os reinos comprassem menos do que vendessem. Era vender sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso se chama balança comercial favorável. E dessa forma, o reino ia enriquecer. E naquela época, a forma de medir a riqueza não era dólar, como é hoje. Era o ouro, a prata. São os metais preciosos. Então, um reino devia acumular sempre, cada vez mais, metais preciosos, principalmente ouro e prata. Diamante, com menos frequência, mas tinha. Bom, essa forma de conseguir ficar rico, ou o reino ficar cada vez mais rico, juntando riqueza, ouro e prata, vai ser chamada de metalismo. Metalismo por quê? Por causa dos metais preciosos, ouro e prata. Firmeza? Tudo bem? Então, o reino tinha que comprar mais. Desculpa. O reino tinha que vender mais do que comprar. Tinha que juntar metais preciosos para enriquecer. Então, ó, balança comercial favorável, metalismo. E temos uma outra coisa. Um reino, o comércio dentro de um reino era protegido pelo rei. Como assim? Para que dentro do meu reino meus comerciantes prosperassem, eu fazia de tudo para que as mercadorias de outros comerciantes de outros reinos não entrassem, ou se entrassem, não fossem tão baratas. Então eu protegia os meus comerciantes. Eu tentava fazer com que meus comerciantes vendessem sempre mais. A isso se dá o nome de protecionismo. Eu protejo o comércio dentro do meu reino. Eu protejo meus comerciantes, certo? Inclusive, por exemplo, se às vezes vem uma mercadoria de outro reino que é muito barata, eu, como rei, eu vou falar, não, ela é muito barata, eu vou colocar mais imposto sobre ela, para que ela fique cara e as pessoas dentro do meu reino não comprem ela. Eu quero que as pessoas do meu reino comprem as mercadorias dos comerciantes que vivem dentro do meu reino, não de comerciantes que vivem fora do meu reino. Sacou? Isso é o protecionismo. Eu sempre vou buscar proteger a economia do meu reino. Sempre, o tempo todo. Firmeza? Tudo bem? Inclusive fazendo o quê? Conquistando novas terras em outros lugares e explorando esses novos lugares. Mas isso eu vou explicar na próxima aula, são cenas do próximo capítulo, quando a gente falar de exclusivo colonial. O que eu gostaria que a gente entendesse hoje, que as monarquias absolutistas criaram justificativas para seu governo. Os reis, quando mandavam sozinhos, vão usar teorias. Jean-Jacques Bossuet é um, certo? Thomas Hobbes é outro. E que as monarquias absolutistas tinham uma economia também bem característica, que a gente conhece como mercantilismo, aonde o rei buscava proteger a economia do seu reino de todas as formas. Mas a gente ainda vai falar sobre o exclusivo colonial. A gente ainda vai tentar entender como que os reis da Europa vão explorar outros lugares a seu favor. Firmeza? Tudo bem? Bom, senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se não profissional, vai leve na manguaça da Ana Marília e até a próxima, hein? Aí, vacina tá chegando, hein? Estourei. Mas não acabou não, rapá. Mete máscara nesse bagulho aí. Espera, aguentamos até agora. Tá acabando. Daqui a pouco a gente tá aí de sala de aula. Fui!